Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje o assunto é interessante. A gente vai falar sobre bullying, como proteger as nossas crianças. Estamos aqui, vou aguardar um pouquinho, vou aguardar, já que está chamando algumas pessoas para aparecer aqui na nossa live. Eu sou a Lana Valentim, aqui da Clínica Lente Interior, e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre o que é o bullying. Isso, você sabe o que é o bullying? Você conhece a etimologia da palavra bullying? Então, se você não conhece, se você quer conhecer um pouquinho e quer saber como pode ajudar seus filhos, as suas crianças, os sobrinhos, vamos falar um pouquinho sobre o tema? O que é que você acha? O Instagram tá avisando aqui que vai comunicar, mas a gente gosta de começar logo, né? Porque o tempo é bem precioso pra gente tá aqui enrolando. Então eu vou apresentar para vocês, vou deixar depois a live salva aqui no nosso canal e você pode assistir, compartilhar e vamos ter um pouquinho desse entendimento. Vou apresentar para vocês a etimologia da palavra bullying. Vocês devem perceber que é uma palavra da língua inglesa, né? E que a gente trouxe para nossa realidade. 2 décadas mais ou menos para cá que a gente está falando sobre isso. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Um abraço grande e vamos lá, vamos falar sobre essa palavra, a etimologia dela. Bully significa valentão. E esse sufixo ing representa uma ação contínua, ou seja, esses valentões de maneira compulsiva que se apresentam em nossas escolas, na sociedade e que traz tantos problemas para nossa civilização atual, para nossa realidade. A palavra bullying, ela designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada resultante de uma briga. Ou seja, o bullying é aquela coisa que é repetitiva. Quem sofre, o agressor, ele recebe essas agressões constantes, quase que diariamente. E isso é importante que vocês saibam, porque é diferente de uma briga. Você brigou o coleguinha por uma situação, mas que depois passou. Isso a gente não pode pôr dentro desse processo, né? Dentro desse acontecimento que a gente vem estudando e trabalhando sobre isso nas últimas 2 décadas. As agressões, elas podem ser tanto da ordem verbal, física e psicológica. E normalmente elas acontecem as 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o agressor, ele tem, dentro do mesmo processo, ele utiliza essas 3 dinâmicas. Ele tanto agride verbalmente, moralmente aquela pessoa, né, o que sofre a agressão, como também ele machuca fisicamente. Pode ser, tem que ser as 3 coisas, não, mas normalmente acontece, né, comumente acontecem as 3 formas de agressões ao mesmo tempo. As discussões sobre o bullying, elas são relativamente recentes, né? E chamando a profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nessas últimas 2 décadas, como a gente veio falando no início. E onde isso pode acontecer, Lana? O bullying, ele pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos, agremiações esportivas, mas realmente, o local que mais acontece esse tipo de crime, e aí eu vou reforçar, é um crime, né, tipificado inclusive, que acontece nas escolas. Então,
Isso é muito importante a gente frisar, porque a gente imagina que quando manda-se os filhos, as crianças para as escolas, a gente vai estar colocando eles no que é melhor, né, para educação, para formação. Mas esse local tem seus riscos. E aí a gente fala que fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno, né? É na escola onde os jovens passam grande parte do seu tempo e eles interagem com um número cada vez maior de pessoas nas escolas. E também é na escola o lugar onde os reflexos da sociedade fazem com que se crie uma espécie de micro-organismo social que tende a recriar a sociedade em um espaço menor e isolado. Então é na escola onde as nossas crianças elas têm contato com aquilo que significa a sociedade, dentro desse micro-organismo social. E o bullying, apesar de sempre esteve marcado e presente nas escolas, e hoje em dia muitas das crianças que hoje são adultas carregarem marcas, né, marcas que ele deixou, a maior segurança que uma criança pode ter é a sua família. Por isso é importante, essa live é para fazer esse alerta a você, pai, mãe, cuidador, né, que é fundamental que vocês saibam lidar com essa situação. Porque essa criança que passa por esse tipo de agressão, ele vai carregar essas marcas e esses traumas por toda a sua existência. E tudo isso pode ser minimamente potencializada ou maximamente. Tudo vai depender, né, da ação efetiva desses pais, desses cuidadores. Então, o bullying, antes que a criança vá para a escola, como é que um pai e um cuidador responsável, sabendo que isso é uma coisa que sempre existiu, que sempre esteve presente nesse ambiente, como é que o pai, um cuidador, uma mãe, alguém que realmente esteja à frente dessa orientação para a criança, como é que ela deve se conduzir? Explique o que é o bullying. Explique o que é que pode vir a acontecer, né? Antes que a criança vá para a escola, é importante que ela entenda o que é. Como essa atitude agressiva, ela é errada e causa sofrimento, mas assim, ela precisa entender que é ruim e isso vai a proteger para que ela não deixe tão facilmente que alguém faça isso com ela, como ela também vai ter um pouco mais de consciência para que ela não venha a se tornar este agressor, ou seja, venha direcionar suas raivas, suas valentias diante da outra criança. Ensine-o a se defender. E aqui eu estou falando para você, pai, para você, mãe, para você, cuidador. Ensine que o bullying verbal e físico ambos causam danos e que eles são importantes, que você precisa saber agir diante de cada situação. Ensine seu filho, a sua criança a se defender. No bullying verbal, a criança sofre humilhações e se sente rejeitada. Pode pensar que ela mesma é a culpada por sofrer isso. Assim, é importante que ela saiba que pode contar com esses pais, com esses cuidadores, e tudo que está acontecendo, ela pode contar para seus pais, porque eles vão resolver. As crianças, principalmente na sua formação inicial, elas precisam desse suporte, desse alicerce da família. No bullying físico, contar aos pais é muito importante. Então, você, pai, que está percebendo que sua criança está chegando cheia de arranhões, machucados, observe sempre. Mãe, vai lá dar o banho e observa como a sua criança está voltando desse ambiente que é a escola. E é sempre muito importante que ela sinta que pode contar com ele, que ao falar, o pai, a mãe, o cuidador vai realmente confiar no que está acontecendo, né? Porque a gente tem que entender que as crianças, elas, num princípio, podem se sentir extremamente, como eu já falei aqui, como se elas causassem isso. E nós precisamos ensinar tanto a eles se defenderem
E uma das principais formas de se defender é confiar que você, adulto, vai poder protegê-lo em caso de alguém tentar atacá-lo. Além disso, é muito importante a autodefesa, ou seja, colocar sua criança para aprender algum tipo de arte marcial que vai elevar sua confiança, né, a autoconfiança da criança. É muito importante ser aumentada, porque normalmente a primeira coisa que o bullying arrasta, carrega de quem sofre é a autoconfiança. Porque a criança começa a achar que ela nem é amada, nem tem valor. Então, o bullying faz a criança se sentir rejeitada, sem valor. Por isso é importante que os pais mostrem que isso é uma mentira, né? A criança que sofre bullying precisa ter seu valor reforçado pelos pais. Ela precisa se sentir respeitada, amada, segura. Se uma criança sabe que ela é valorizada, que o bullying não causará tanto mal, ou seja, o pai, a mãe, o cuidador que consegue verdadeiramente abastecer a sua criança, né, de valores, de carinho, de atenção, o que a gente vê? O dano que ele possa vir a sofrer com o bullying na escola, na sociedade, na vizinhança, não vai causar tanto mal. Por quê? Porque a criança recebeu esse reforço, né? E aí ela não vai cair tanto e nem vai acreditar tanto nessas chacotas que elas sofreram por esses amiguinhos, né? E assim ela vai crescer acreditando que é uma pessoa com ótimos valores, porque os pais deram esse valor. Já se você não se envolver com isso, não cuidar das suas crianças, o que é que vai acontecer? Ela pode acreditar que aquelas chacotas, aquelas humilhações, aquelas agressões são reais. E isso fica impregnado na criança e inconscientizado ao ponto que ela começa a acreditar que realmente é uma pessoa com muito pouco valor ou quase nada. E isso sai arrastando ao longo de toda a sua existência, né? Então, assim, ensinar as crianças o seu valor, né? Ensinar as crianças a serem abençoadas e abençoar a existência delas é uma coisa fundamental que os pais devem fazer, que os cuidadores devem proporcionar, principalmente na mais tenra idade, que é onde ela está em formação, né? Dar esse apoio emocional. A criança, ela que sofreu o bullying, ela precisa confiar na família, ela precisa desabafar, chorar, sem imaginar que está sendo julgada pelo outro, né? Ela precisa sentir-se emocionalmente amparada. E aí, uma das ferramentas que nós indicamos, que nós sugerimos, porque é uma forma da criança se expressar muito bem e consegue expor as suas dores e os seus medos, é através da brincadeira. Então, cuidador, pai, mãe, brinque com suas crianças. Aprendam a conviver nesse universo de fantasia, mítico, tão importante para a criança. Faça com que ela entenda que a culpa não é dele, a culpa não é da criança, né? A criança pode pensar que é o culpado pelo bullying que sofreu, que sofre, pois ele pode achar que o que o outro está falando, que ele é estranho, que é burro, que é feio, gordo, magro, baixo, preto, branco, todos esses estereótipos que hoje são tão reforçados pela sociedade, nessa luta, né, onde tira cada vez mais a importância do ser único e irrepetível que cada um somos, e tentando massificar todos, ou dentro de uma classe ou dentro de outra, e isso pode realmente ficar reforçado nessa criança, né? E a gente percebe que, infelizmente, existem hoje adultos que sofrem os efeitos bem patológicos de bullying que enfrentou ao longo da sua existência. As crianças, elas são agressivas, e aí eu vou reforçar para vocês aqui agora a perspectiva daquela criança agressiva, né? Elas são agressivas e que são os valentões por diversos motivos e não devem ser julgadas da mesma forma como se julga um adulto. A gente tem que entender que a criança passa por um processo de desenvolvimento. Então, nós não podemos percebê-lo como um adulto, que já passou por todas as etapas do desenvolvimento humano. Mas a gente deve entender
que o mal existe, que ele causa sofrimento e que a culpa não é a vítima. A culpa nunca será da vítima que sofreu esse dano. Entender e apoiar o agressor é importante que façamos isso neste ambiente, porque muitas das vezes ele está reproduzindo aquilo que ele está sendo forjado a ser. E isso nesse ambiente a gente precisa tratar. Como também nós precisamos ensinar as nossas crianças a perdoar. Ensinar a perdoar significa muitas das vezes a forma mais eficiente da cura de todos os danos que o bullying pode trazer para o sujeito humano, para essa criança que vai se desenvolver. Porque quando a gente começa a trazer para a criança que aquele agressor ele é seu colega, que é uma criança também, que ele não tem essa noção do quanto faz o outro sofrer, que às vezes ele está tendo essa atitude por conta de um processo dele, por um processo de um sofrimento psicológico tão grande que faz com que ele tenha esse tipo de comportamento, a gente começa a ensinando um passo fundamental para a sanidade mental dessa criança que sofreu esse dano. Porque o objetivo em praticar as agressões, ela está em se sentir forte, né? Não é machucar outra pessoa. A gente tem que mostrar que as pessoas que estão extremamente fragilizadas, elas têm essa necessidade de agredir para se sentir forte. E isso tira muito o peso, né, da raiva que a criança pode suportar diante da agressão. E aí, como a criança ela não consegue ainda se sentir forte de outra maneira, ela tenta utilizar essa valentia agredindo o outro, normalmente o outro até um pouco mais fraquinho que ele. Então, ensinar essas coisas, você vai desmistificando aquele ato e você vai potencializando aquela criança que sofreu esse bullying a conseguir perdoar. Por que é importante explicar tudo isso à criança? Porque assim ela conseguirá perdoar esse colega pelo ato agressivo e também aceitar a si mesmo, por não ser como acredita que deveria ser. Ou seja, ela começa a entender que o outro fez isso porque precisava demonstrar que tem a força que ele não tem, na verdade, e aí ela começa a ver, então se ele disse que eu sou feio, gordo, magro e tal, isso não é tão a verdade, porque ele aqui no fundo, né, tá com problema. Isso gera uma das coisas mais importantes, né, que é a capacidade de perdoar, de ter empatia pelo outro. E eu gostaria e fiz esse apelo, né, dessa live hoje, porque nós estamos num momento de muitas agressividades, onde cada vez mais a gente fica sabendo de casos que são filmados, atitudes agressivas de quem sofreu bullying, que pega e toma uma atitude de matar ou de morrer, e a gente tem que refletir sobre isso, né? Então, é nosso papel como psicólogo, pessoas que trabalham com a saúde mental, é alertar, é mostrar para você que está aqui, que entrou conosco, que está aí participando dessa live, desse momento, é para você saber que a responsabilidade dessas coisas é de todos nós. Não é só dos agentes, agressor e vítima. Não, é de toda a sociedade. Ou seja, enquanto alguns intelectuais de plantão podem nos dizer que a culpa é deste ou daquele, das famílias ou mesmo do agressor, nós temos que ter a clareza de visão para perceber que a responsabilidade é de todos. À medida que a nossa liberdade foi ampliada nas últimas décadas, a nossa responsabilidade por tudo que acontece à nossa volta também cresceu bastante. Somos seres cada vez mais autônomos, que fazem o que querem, mas também muito mais integrados nessa coletividade. Por isso, cada ato nosso influencia todo o mundo. Estudos da psicologia positiva, inclusive, comprovam que a nossa felicidade influencia de 5 a 10% de pessoas que nem conhecemos. Então, imagine toda a nossa raiva, toda a frustração, todo o estresse, todo o desespero que está sendo transmitido
nas escolas, nesse grupo, diante de tudo que foi feito em relação à nossa sociedade. Uma sociedade extremamente estressante e estressora. Então, nós também potencializamos isso para todo um entorno, para todo um inconsciente coletivo ao nosso redor. E sentimentos que advêm dessa sociedade que perdeu seu senso de busca de sentido, porque hoje não temos mais as tradições para nos direcionar, né? Você já não tem mais os instintos e nem as tradições que vão nos conduzindo para a gente ter, olha, as tradições nos colocam para fazer isso. Não, foi tudo, aconteceu uma grande disrupção, né, na sociedade. O que acontece? A gente percebe que a nossa sociedade está sendo promotora de um super vazio existencial por conta desse senso de busca de sentido da vida. E aí a gente traz o conhecimento do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que dizia que um dos males dessa era é esse vazio existencial e que suas consequências se incluiriam o excesso de transtornos mentais, que isso é um fato. Nunca se esteve tão depressivo, nunca se esteve tanto com transtornos de ansiedade como nesta época. O século XXI é o ápice disso tudo, dos transtornos mentais, mas também a violência. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade da violência. E nós precisamos descobrir, cada um e todos nós, e eu convido você a refletir aqui comigo, como encontrar no que fazemos, nas relações que temos e que amamos, e também no sofrimento, o nosso papel no mundo e assumir que somos responsáveis por ele. Você sabe a tua responsabilidade diante da sociedade, diante deste mundo? O que é que você tem que fazer nas suas relações para você poder verdadeiramente transformar essa realidade que está aí, nos assombrando? Porque assim, eu falo, não é para tentar reduzir o fenômeno e delegar culpas, tá? Mas de pensarmos como podemos ter um mundo onde somos capazes de criar projetos pragmáticos e realistas que nos permitam usar o melhor de nossas personalidades e transcender, irmos para além dos nossos próprios interesses, vencer desafios e barreiras que nos permitam criar em nossos jovens não máquinas de sofrimento ambulante que querem acabar com as suas dores, matando ou morrendo, mas seres que sabem canalizar as suas energias para melhorar o mundo. Então eu estou aqui nessa live, nesse momento, convocando a você, para que você possa não querer misticamente delegar culpas ou falar e agir de maneira que vamos resolver esses fenômenos além, fora da gente. Não, eu quero que vocês se apropriem disso, dessa responsabilidade que é de todos nós. Porque o que é que nós queremos propor aqui? A gente quer propor o sentido da vida, fazer com que nós sejamos capazes de permitir aos nossos jovens não só respeitar a diversidade, como apreciá-la. Apreciar se é branco, se é preto, se é índio, se é caboclo. Apreciar a nossa diversidade dentro da unicidade, porque nós somos únicos, irrepetíveis, e entender que o outro é diferente, mas também é único, e apreciar isso, apreciar a diversidade na nossa unicidade, ajudar os nossos mais novos a desenvolverem em si um senso de camaradagem que permita realmente compreender que todos nós estamos interconectados, que somos um todo, que não adianta amarmos apenas a nós mesmos, aos nossos amigos e familiares, mas a todos. Para isso, escutá-los em ambientes nos quais se sintam seguros, livres de julgamento. Você, cuidador,
Você precisa desenvolver em você a escutatória, essa capacidade única de escutar verdadeiramente seus filhos. Fazendo com isso que eles entendam que diálogo não é concessão de opiniões ou competição, né? Competição para quem vai vencer a conversa. Mas diálogo é apenas a palavra que reflete a verdadeira natureza das relações humanas. Relações nas quais sentimentos negativos são permitidos. Sofrimentos existem, mas a capacidade de juntos encontrar um sentido para esse sofrimento transformam em aprendizado também, sendo isso real. Nós podemos mostrar isso, que esse diálogo ele pode sim existir no aqui e no agora. Permitir, por exemplo, que a tragédia não aconteça novamente, né? Que essa epidemia que acontece na nossa sociedade com tantas agressões não venha a acontecer, que a gente possa verdadeiramente dar um break nisso, né? Fazendo com que, aprendendo com o triste fato desses sofrimentos, às vezes de mortes, às vezes de agressões físicas que deixam marcas para sempre. A gente precisa aprender isso. A gente precisa conversar com a nossa criança, com o nosso jovem, para que eles possam aprender e ensinar aqueles mais jovens que nos acompanham o poder dessa resiliência e do respeitoso amor. Isso é fundamental para a gente na nossa existência, nesse nosso momento aqui. E era esses detalhes hoje que a gente gostaria de passar para você que está aqui conosco e para você que vai nos ouvir em algum outro momento. Então é isso. Eu vi que tem algumas pessoas entraram, mas não fizeram nenhum tipo de pergunta, então quem deixar suas perguntas aqui logo em seguida, depois que a gente salvar a live, a gente vai responder cada uma. E deem sugestões sobre temas que vocês gostariam de ouvir um pouquinho, e a gente continua na próxima semana com um novo bate-papo sobre assuntos diversos da nossa sociedade, como a psicologia pode ajudar, como a gente tem um olhar, como a logoterapia, a análise existencial pode trazer um pouquinho de dica para você que nos acompanha aqui. Um beijo grande para vocês, uma ótima noite.